Tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero falar mais um pouco, continuar falando sobre imortalidade da alma e se há lembranças, depois da morte. Se você tem gostado do conteúdo que eu tenho colocado aqui, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que você compartilhe o vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Isso vai me ajudar bastante, a fazer mais conteúdo, a buscar mais conhecimento, e trazer conteúdos desse tipo aqui para você. Então hoje eu queria falar, continuar falando sobre o tema imortalidade da alma, se há vida, ou melhor, se há uma existência, após a morte, se depois de que o corpo morre, o espírito também morre. E como já falei no vídeo anterior, se você não assistiu, peço que você assista depois lá, deixe seu like lá, compartilhe, escreva um comentário lá, ao que você achou sobre o vídeo. Então eu falo no vídeo anterior que a morte física ela não resulta na inexistência do espírito ou da alma. Vou falar já um pouquinho mais sobre espírito e alma aqui, para que a gente possa compreender melhor. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar aqui, mostrar aqui para vocês 3 visões acerca da natureza do homem, como o homem é formado. Então a primeira visão é chamada na teologia de monismo. Quer dizer monismo? Monismo quer dizer que essa linha de pensamento, ela diz que o homem ele é formado por uma única parte, ou seja, o corpo e a alma e o corpo é uma única parte, ou seja, depois que o corpo morre, a alma também morre. Então se o homem morreu, ele deixou de existir, ele não existe mais. Então esse primeiro ponto é chamado de monismo, ou seja, quando o ser humano morre, tudo acaba, tudo se acaba. Então não há mais existência daquela pessoa. Esse primeiro ponto é chamado monismo. O segundo ponto é chamado de dicotomia. O que quer dizer dicotomia? Quer dizer que o ser humano é composto por 2 dimensões, corpo e alma. Também é chamado por esse grupo de espírito, ou seja, a alma também é chamada de espírito. Eles entendem, as pessoas que creem dessa maneira, entendem que a alma e o espírito, quando aparecem na Bíblia, são termos intercambiáveis, ou seja, está falando da mesma coisa. Quando fala alma, quando fala espírito, está falando da mesma coisa. E essa é a dicotomia. E o terceiro ponto é chamado de tricotomia, que é a linha de pensamento que crê que o homem é formado por 3 partes distintas. Que partes são essas? Espírito, alma e corpo. Paulo fala sobre isso, e é isso que eu acredito, que nós somos formados dessa maneira, de espírito, alma e corpo, ou seja, somos seres tricotômicos. Essa é a posição que eu defendo, que eu acredito. Paulo fala isso, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Aí ele vai falar o que é esse integralmente. Em outra tradução fala que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo. Aí ele vai falar o que é tudo. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo faz uma distinção, ele mostra como é composta a natureza humana. Ele fala que é de espírito, de alma e de corpo, ou seja, são 3 dimensões, são 3 características do ser humano, espírito, alma e corpo. Outro texto que fala também sobre essas posições, Hebreus capítulo 4, versículo 12, é um texto bem conhecido, que diz assim, portanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito. Então você perceba que o autor dos Hebreus faz uma distinção entre alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então o poder da palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Agora ele faz uma distinção entre alma e espírito. Então, nós percebemos por esses 2 textos que há uma distinção entre espírito, alma e corpo. Então o corpo, o que é o corpo? O corpo é a nossa parte física, aquilo que nós podemos enxergar. O corpo ele lida com a dimensão
física, a dimensão material. O nosso corpo lida com essa dimensão. O que é a nossa alma? A nossa alma é a dimensão que lida com o âmbito mental, o intelecto, mas não só isso, né? Muita gente pensa que a alma ela só lida com o âmbito intelectual, com as emoções, mas esquece também que a alma ela também é algo fundamental para a adoração também, né? Muita gente pensa que só o espírito é fundamental para adorar, mas a alma também é fundamental. Por exemplo, Salmos capítulo 103, versículo 1 e 2, o salmista diz assim, no caso Davi, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então o salmista faz uma menção à adoração com a alma. Então, a alma, ela não só fica na área emocional, nas coisas mentais, não. Também a alma pode ser usada, a nossa alma pode ser usada para adorar a Deus. Amém? Outro texto para a gente ilustrar mais uma vez esse tema da alma adorando, é Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Aqui fala do cântico de Maria, a mãe de Jesus. E diz assim, ela diz assim: engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Então a gente percebe também mais uma distinção entre alma e espírito, mas a alma também é usada na adoração ao Senhor. Então o corpo ele lida com o âmbito físico, a alma com o intelecto, com as emoções, e o espírito é a dimensão que faz contato com o Criador. Ou seja, como Deus é espírito, Jesus falou isso em João capítulo 4, versículo 24, lá para a mulher do poço lá de Samaria, a samaritana. Ele diz: olha, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o espírito, o nosso espírito, é o que entra em contato com Deus, né? O que entra nessa dimensão espiritual. Então nós somos seres tricotômicos, feitos de espírito, alma e corpo. Amém? Então, chegando a esse entendimento, aí vem a pergunta: depois da morte, a lembrança daquilo que nós passamos aqui, daquilo que nós vivemos aqui. Eu queria falar sobre dois textos, né, que ilustram muito bem esse ponto, que é o primeiro texto, é Lucas capítulo 16, onde fala lá da história, né? Eu creio que é uma história, não é uma parábola, né, sobre o rico e Lázaro, né? Depois você pode ler lá melhor, eu não vou ler aqui o texto todo para o vídeo não ficar muito grande, mas ilustra a história de um homem rico e um homem pobre chamado Lázaro, que vivia na porta desse rico, né, toda a sua vida, e diz o texto que os dois morreram, e Lázaro foi levado para o seio de Abraão, o texto fala, e o rico foi sepultado. Por que não fala que Lázaro foi sepultado? Né? O texto diz que os cães lambiam as feridas de Lázaro. Então, como não diz que Lázaro foi sepultado, dá-se a entender, né, que não tinha quem o sepultasse, e os cães tomaram conta do corpo de Lázaro. Mas um foi para o seio de Abraão, né, Lázaro, e o rico foi para o Hades, ou o inferno, né? Outra tradução, ou melhor, uma tradução da palavra Hades é inferno. Então, lá no inferno, no versículo 23, diz assim: mas no Hades, o rico estava no Hades, mas no Hades, onde estava em lamentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Então a gente percebe que lá no Hades, nessa história que Jesus contou, lá no inferno onde o rico estava, ele conheceu Lázaro, ele conheceu Abraão, ele teve lembranças, né, daquilo que o texto continua falando, daquilo que ele passou na terra, tanto tal que ele pede: olha, manda Lázaro voltar lá, porque eu tenho mais 5 irmãos, para que Lázaro pregue para eles, para que eles venham a se converter, venham a não vir para onde eu estou,
né? E Abraão fala, olha, eles têm a lei, têm os profetas, né? Que eles ouçam eles lá, ou seja, eles têm os escritos de Moisés, ele tem os escritos dos profetas, que eles ouçam a palavra. Então, mas a gente percebe no texto, nessa história que Jesus contou, que o rico tem lembrança, ele conhece Lázaro, né? Ele pede, fala com Abraão. Então a gente percebe que há lembrança sim, após a morte. Nós não perdemos a consciência, nós não ficamos dormindo, né? Como alguns falam aqui, depois que o corpo morre, o espírito ou a alma fica dormindo na cova. Não, a gente, quando nós, né, quando alguém morre, né, ela continua existindo no âmbito espiritual. O seu corpo fica dormindo, realmente. Né, o termo dormindo, ele aparece muitas vezes, principalmente para os crentes. Né, se você for perceber na palavra, o termo dormindo aparece só para os crentes. Por quê? Por que dormindo? Porque a qualquer momento Jesus pode nos despertar, pode nos ressuscitar. Então, quando alguém falece, quando alguém morre fisicamente, o seu espírito continua existindo, tendo lembranças. Outro texto para falar sobre isso é Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, onde o texto diz que, eu vou ler aqui o versículo 9 e 10, que diz assim: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então a gente percebe pelo texto que essas pessoas que estavam lá, essas almas que estavam lá, ao pé do altar do Senhor no céu, elas clamam, até quando, Senhor? O Senhor vai demorar para julgar a nossa causa, julgar o nosso sangue, né, que foi derramado. Então pessoas têm lembrança de como morreram, pessoas têm lembrança de como foram assassinadas e pediram ou vão pedir a Deus, que é um texto futurista, né, um texto para o futuro, vão pedir a Deus que faça uma vingança pelo sangue delas. Então essas pessoas têm lembrança. Eu quero que você entenda isso. Há lembrança sim. Mas eu queria ler aqui mais um texto, né, que eu acho um texto bem relevante para falar sobre isso, que é Filipenses capítulo 1, do versículo, eu vou ler do versículo 22 até, acho que até o 25, até o 26, para a gente entender. É um texto em que Paulo está escrevendo aqui para a igreja dos Filipenses, em que ele diz assim no 22, caso continue, não, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, do meu trabalho, mas já não sei o que escolher. Eu queria que você prestasse atenção na forma que Paulo fala, né, sobre ele. Ele fala no 22, vou repetir o 22 de novo. Caso continue vivendo no corpo. Ou seja, Paulo não é o corpo, dá-se a entender isso. Ele fala, caso eu continue, né, parafraseando, caso eu continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu trabalho, ou seja, viver no corpo. Então a gente percebe que tem algo a mais do que o corpo. Não é somente um âmbito físico, mas tem algo a mais do que o físico. No 23 ele fala assim, sinto-me conclamado pelos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Eu acho interessante essa forma que Paulo fala. Eu acho interessante que eu permaneça no corpo. Então há algo a mais do que o corpo. Ele está falando aqui que ele não é o corpo, ele é o espírito que habita o corpo. Né? Deixa eu só trazer um esclarecimento. A alma e o espírito são coisas distintas, porém elas são interligadas. Ou seja, quando alguém morre, o corpo fica, mas a alma e o espírito vão juntos, né, para o âmbito espiritual, seja ele para o Hades, seja ele para o terceiro céu, para o paraíso, mas a alma e o espírito são interligados, mesmo sendo distintos, são interligados, vão juntos. Amém? Versículo 25, portanto, estou imbuído dessa confiança,
Portanto, imbuído dessa confiança que eu creio que vou permanecer, ou seja, permanecer no corpo, está implícito aqui no texto, e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, a vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então a gente percebe, né, essa linguagem de Paulo. Se nós entendêssemos que após a morte a pessoa ficava dormindo, quando Paulo diz assim, eu prefiro partir e estar com Cristo. Ou seja, a gente tem que entender, pelo menos, jogar 3 perguntas. Primeiro, ou Cristo tem um hotel no céu, onde as pessoas vão dormir lá, né? Porque está com Cristo dormindo, ou ele tem um hotel no céu, ou Cristo está dormindo, que isso é impossível, ou ele ressuscitou, como é de fato, ele ressuscitou, está vivo lá no céu, e aqueles que morrem em Cristo vão estar com ele, né? Vão estar com ele e esperar a ressurreição do corpo. Amém? Então, quando alguém morre, o corpo padece, o corpo vai para a sepultura, porém o espírito e a alma vão para um âmbito espiritual, não deixam de existir e não ficam e não perdem a lembrança, não perdem as lembranças que passaram aqui na terra. Amém? Então eu espero que esse vídeo traga um pouco de entendimento a você sobre essa questão. Se você tem alguma pergunta a fazer, coloca aí no comentário alguma coisa. Se você gostou, comenta aí, deixa seu like, compartilha, amém? Se inscreve no canal se você não está inscrevido ainda, né? Um português bem dizido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Você vai me ajudar muito a crescer esse canal e me motivar a fazer mais vídeos, amém? Então Deus abençoe sua vida, sua família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica na paz.